Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos e para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando. Oi, eu sou a Lênia Oada, mulher cis demissexual, dome, pronomes ela dela, e hoje a minha palavra de segurança é búlgaro. A Gabriela me fez fazer búlgaro hoje, sofri, sem peso nenhum, tava dando falha na 7ª, 8ª repetição, horrível, não recomendo, péssimo. E vocês, quem são? Oi, eu sou o Ari, pronomes ele, dele, ou neutros, a minha orientação sexual é bissexual, eu sou uma pessoa não binária transmasculina, eu sou switcher, e a minha palavra de segurança hoje é friozinho, porque deu um frio em São Paulo, então tá incrível usar um moletom. Sim, tô de moletomzinho aqui também. Eu sou a Morena, pronome ela, dela, dome, heterossexual. Minha palavra de segurança hoje é Shakira, que eu tô impressionada até hoje com o show dela ontem no Copacabana. Boa. A gente tá gravando no dia seguinte do show da Shakira aqui hoje. Olá, eu sou a Dolly, eu sou uma pessoa queer que usa todos os pronomes. Eu sou pansexual, eu sou switcher, mas sub. E a minha palavra de segurança hoje é denguinho, porque eu tô com meu daddy e eu quero só denguinhos depois do podcast. Ai, que delícia! E vamos falar disso hoje também, né? Oi, eu sou a Melissa, pronomes ela, dela quando estou montada e quando não estou qualquer um. Eu sou crossdresser e a minha palavra de segurança hoje é frizz, porque a minha lace está uma catástrofe, eu preciso limpar ela, desembaraçar e arrumar porque ela tá terrível, mas eu acho que hoje é isso. Eu sou ginecssexual, me interesso por pessoas do espectro feminino, independente de características físicas, e eu sou switcher também. Você está ouvindo o Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia, fetiches e sexualidades alternativas. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Clube dos Apoiadores, quando a gente se reúne em chamada de vídeo com quem apoia o nosso trabalho para nos conhecermos melhor e debater sobre temas do nosso universo. Hoje, um tema escolhido em enquete lá no nosso grupo do Telegram, onde estamos lá com mais de 140 fetichistas do Brasil e do mundo. O tema é nossas práticas favoritas. E o papo vai ser bem bom aqui hoje, viu? Quem vai falar que definiu os temas do dia, e hoje a gente vai passar por jogos com agulhas, podolatria, age play e sploshing ou wham. Algum desses fetiches ou práticas te interessa? Então vem ouvir esse papo com a gente, em que vamos definir as práticas, conversar um pouco sobre por que gostamos delas e, claro, dar dicas e trazer relatos aí do jeitinho que vocês gostam. A gente não vai ter tempo para esgotar os temas nesse papo, vai ser mesmo um cardápio de possibilidades, uma forma de vocês conhecerem práticas populares entre nossos seguidores e apoiadores. Então, se algo te interessou, lembra sempre de fazer a sua própria pesquisa e de aprender com quem sabe mais antes de colocar em prática. O nosso encontro está acontecendo no dia 3 de maio de 2026 e, como somos aqui muitos na chamada, eu já peço desculpas por algumas questões de áudio. A gente tá em 11, 12 pessoas aqui, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá aqui com a gente. Quem vai gravar é eu, a Ada, né? Ari, Morena, Dolly e Melissa. E também estamos aqui com mais Vesper, Almir, Mona, Sol. E a outra, hoje nós temos uma Mona de Curitiba e uma Mona de Santa Catarina. Então estamos assim... com homônimos aqui hoje. Todos sejam muito bem-vindos. Quem quiser deixar o arroba, eu vou colocar aí na descrição do episódio para vocês seguirem o pessoal. E a gente vai começar então, que tem aqui muito papo pra gente ter, muitos relatos para trazer. Eu vou pedir para todo mundo lembrar de fazer a sua autodescrição quando for falar pela primeira vez, contar um pouco de si, né, para vocês localizarem as pessoas no tempo e espaço. Falar se já apareceu em algum episódio é legal também. Bom, eu vou começar então dando a minha autodescrição, já que a princípio não vou falar de uma prática minha, mas vamos ver, né? Sobrando tempo, tudo é possível aqui hoje. Eu sou a Ada, eu sou uma mulher gorda, branca, de cabelos castanhos que estão na altura dos ombros. Tô em Curitiba, que tá frio, como a Ari disse, estamos aqui num momento de friozinho, em Curitiba ainda mais, porque Curitiba sempre, né? Sempre tem isso. Tô de moletom na sala da minha casa, que tá uma zona, mas esse episódio não tem câmera, então nem me deu o trabalho de tentar arrumar. E
É isso, eu acho. Me descrevi. Oi, gente, Ada do Futuro aqui para trazer alguns avisos de gatilho, porque nesse episódio a gente vai falar de 2 práticas que podem ser gatilho para algumas pessoas. Needle Play, em que a gente vai falar de agulhas e de sangue, e Age Play, os jogos de idades, em que a gente vai citar prática com elementos sexuais que podem ser gatilho para algumas pessoas. As minutagens de cada trecho estão especificadas certinho na descrição do episódio. A ordem vai ser Needle Play, Podolatria, aí o recado do Apoia-se. Lembre-se de ouvir o recado do Apoia-se, só tá aqui nessa gravação, inclusive, quem apoia a gente lá pelo Apoia-se. E logo depois vem o Age Play, terminando com o Sploshing. Então fica aí à vontade para pular esses trechos se esses temas forem gatilho para você. E o primeiro assunto que a gente vai conversar são as agulhas, o Needle Play, começando agora. Então a gente vai começar, a primeira pessoa aqui na minha lista é a Ari, que vai falar de uma prática que acho que a gente nunca conseguiu aprofundar por mais de 5 minutos em nenhum episódio. Então vai ser interessante ter esse papo aqui hoje. Mas, Ari, começa se apresentando melhor pra gente, falando um pouquinho de você, fazendo sua autodescrição, que acho que é a primeira vez que você tá gravando mesmo com a gente, né? É a primeira vez, a primeira vez sim. Bom, eu sou o Ari, eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelo curto cacheado, tô usando um fone, headset, tenho uma leve barbinha no queixo, que foi o que a testosterona me deu, por enquanto, e tenho tatuagens no pescoço. Eu tô usando um suéter azul e no fundo tá o meu quarto. Vocês não vão ver, mas tem algumas artezinhas e uma impressora, um armário, e é isso. Bom, então Needle Play. É engraçado porque eu acredito que não seja uma prática que geralmente as pessoas têm como favorita, e pra mim eu acho que foi uma grande surpresa, assim, ela se tornar uma prática preferida, porque começou muito num viés de fotografia, assim, eu gosto muito de artes no geral. Eu via as fotos de Op, que é uma photography americana, que tem muito needle play e escarnificação. Então tem muito uso dessas 2 práticas fetichistas, enfim, ela fotografa a comunidade fetichista estadunidense no geral, e eu tinha uma pira muito grande, assim, de ver aquelas fotos e tudo mais, mas nunca pensei efetivamente em praticar, assim, até entrar numa DS e Needle Play tá na lista de práticas que a minha pessoa top também gosta. Eu falei, olha, já juntamos o útil com o agradável e começamos a praticar, assim. Só uma coisinha antes da gente continuar. Pra quem não sabe o que é Needle Play, como você explicaria a prática? É basicamente jogos com agulhas. Jogos de perfuração no geral, assim. A gente utiliza geralmente agulhas descartáveis, né? Porque ela já é uma prática que tá desenvolvida mais na parte do hack, exatamente por ter contato com sangue, fluidos que podem gerar alguma coisa. Então, ela é uma prática mais perigosa, por assim se dizer, né? Então, é sempre bom estar bem responsável em relação a isso. Mas é jogos de perfuração no geral, assim. E aí, é interessante você falar isso, porque tem uma série de cuidados que precisam ser tomados, né? Justamente por todas essas questões, né? Às vezes que eu já vi pessoas fazendo needle play em festa e tal, é isso, tem que desinfetar tudo, tem que passar várias coisas, as pessoas usam luva, usam máscara, porque realmente tá abrindo a pele ali, né? Tem que tomar um cuidado. E uma coisa que foi bem importante, que é bem importante de falar, é que Dani, que é mini top, e eu sempre fazemos todos os exames. Então, uma vez por mês ou a cada 2 meses, e antes da gente fazer a prática, a gente sempre faz os exames certinho para ver que tá tudo correto com a saúde, e também faz o uso de PrEP exatamente por ser uma prática que envolve sangue, a gente tem esses cuidados, né, que são muito necessários para essas práticas que envolvem mais risco. Sim, e pode super acontecer, né, de, sei lá, o top furar o dedo, ter uma contaminação ali, né, cruzar sangue, né, então é muito importante ter tudo isso em dia, né. Nesse caso a gente também faz blood play, então furar o dedo é uma questão que
pode acontecer de fato, mas tem outros riscos muito maiores na questão do blood play, mas sim, para pessoas que, por exemplo, se você não sabe tanto o histórico, é muito importante ter todos esses exames e conversar muito certinho, assim, porque Sim, realmente é uma com prática certeza. que envolve bastante risco à saúde. E aí você entrou em contato pelas imagens, pela parte mais artística, conheceu o Suetop, e aí como que foi quando você experimentou pela primeira vez, quando você entrou em contato pela primeira vez? Então, foi basicamente, foi a primeira sessão, acho que pra mim foi a segunda sessão de BDSM que eu tive, foi needle play, assim. Nossa, não E é um daí caminho muito comum, não é né? muito Não é tradicional. não é muito uma prática que as pessoas vão pensar em experimentar de primeira, né? Exato. Mas eu acho que a questão de agulhas, etc, eu sou uma pessoa bem tatuada e eu sempre tive um fascínio muito grande em relação a perfurações e coisas mais freak, né? Eu acho que o jogo de agulhas, ele também entra muito nesse viés mais freak das práticas, assim. E sempre foi algo que me encantou muito esteticamente falando, assim. Eu acho que são práticas muito bonitas de se ver. E daí, quando a gente foi praticar, eu falei pra ele assim, vamos ver qual é. Que eu não sei qual é o meu nível de dor, eu não sei o quanto que aguento. Vamos testando pra entender se vai ou não vai, assim. E daí, sei lá, acho que na primeira vez que a gente jogou, eu aguentei 37 agulhas, assim. Eu falei, Na eu acho primeira que. vez. Eu acho que temos caldo. E foi de boa ou, tipo, no dia seguinte, ou você É teve super. drop? Como que foi isso? É, Ou foi tipo, não, fui no meu limite mesmo, tranquilo. Se mandasse mais, eu tava não. de boa. Eu acho que eu aguentava mais, assim, Aham. mas o drop foi de boas. O pós é basicamente depois que você tira as agulhas, fica como se fosse picadinhas de mosquito. Uhum. Claro que tem algumas regiões que podem trazer mais roxo, etc, né? Mas a perfuração do needle, ela é uma perfuração bem superficial. Então, você sente a dor ali da picada. Claro que tem regiões, por exemplo, eu fiz depois nas coxas, e nas coxas dói muito. Então, eu aguentei bem menos do que, por exemplo, em outras regiões. A Mastec, eu acho que eu consegui, na cicatriz da Mastec, acho que foram 57 agulhas, assim. Eu fiz toda a extensão da cicatriz dela, a gente, no caso, fez toda a cicatriz em agulhas. Foi bem legal, assim. E daí a gente depois começou a brincar também, mais de uso das agulhas e colocar fio para fazer arte através das agulhas. Então as agulhas sendo esse motor para, tipo, fazer desenho nas costas ou nos braços e tudo mais. É uma prática que dá para brincar bastante artisticamente, assim. Mas o drop, ele não foi muito. Eu sinto que eu tenho mais drop quando eu vou no impact do que de um needle, porque eu não sinto tanta dor em relação ao needle, assim. Eu acho que o impact, ele tem mais tempo de duração, assim, das consequências, por assim se dizer, dos hematomas, etc, do que o needle. O needle fica, de fato, só umas pontinhas ali, como se fossem picadinhas de mosquito. Isso é interessante da gente falar, né? Porque quando a gente fala agulha, as pessoas muitas vezes pensam que é uma coisa muito hard e tal. E óbvio, você pode fazer com agulha mais grossa, se for a sua Sim. pira. Mas o clássico são agulhas bem fininhas que acabam, tipo assim, óbvio, tem o impacto da perfuração, tem o uso de sangue, tem todos os riscos, mas o pós realmente a pele cura muito mais rápido do que um impacto pesado, por exemplo, né? Assim, na Sim, com média. certeza. Sim, 2 dias, assim, você já não tem mais nada, assim, na tua pele, tipo, não, é como se não tivesse feito e a pele já tá tranquila pra próxima, assim. Então, é bem de boa em relação a isso, assim. Claro que aí, como você falou, tem agulhas mais grossas, tipo, acho que a parte mais hardcore depois é suspensão, que daí também tem as agulhas maiores, que daí é pra suspender as pessoas, que daí entra num freak nível hard, assim, que eu tenho curiosidade, inclusive, mas que daí leva um tempinho e, claro, né, tipo, é uma prática que você tem que praticar com pessoas que entendam sobre isso e que Nossa, sim. tem todos os coisas, porque imagina ali, a pessoa te fura errado,
ali fura uma veia, etc., ou uma região que não pode ser furada e acaba sendo algumas catástrofes, assim. Então, tem que tomar bastante cuidado, assim, por mais que não seja um bicho de 7 cabeças, é importante falar isso também. A pessoa tem que saber perfurar. Sim, com certeza. A primeira vez que você fez foi nas costas? Foi nas costas, foi nas costas. É o mais clássico, né? Geralmente o pessoal começa pelas costas mesmo. Eu acho que é uma área maior, assim, e também ela tem menos nervos no geral. Eu acho que tem menos extensão de sangue também, então eu acho que você consegue pegar a pele melhor pra colocar a agulha, assim. Sim, eu acho. A agulha, gente. Inclusive eu vou gravar um extra de aviso de gatilho quando eu for fazer o episódio, né? Porque tem gente que tem aflição e talvez eles não queiram escutar. Mas você pinça a pele para passar, né? E é uma camadinha bem superficial mesmo que você pega. Então, muitas vezes sangra bem pouquinho, quase não, dependendo do lugar, quase não sangra, né? Então, é uma coisa assim que é mais superficial mesmo, você tem que, e a agulha entra e sai, né? Caso você nunca tenha visto uma foto dessa prática, por exemplo. Isso. Bem legal. E como que é pra você a sensação? Sabe por que eu perguntei do drop? Não foi nem pela questão do corpo físico de machucar. É que eu fico pensando que dependendo de como a pessoa lida com o needle, deve alterar tantos hormônios na pessoa. Tipo, se a pessoa tem medo, sabe? Deve subir adrenalina, subir um monte de coisa que, dependendo de como a pessoa reage, deve dar uma exaustão hormonal muito pesada, né? Não sei como que é pra você, como que você se sente, porque eu fico pensando nisso, assim. Inclusive, quando eu for fazer um workshop, alguma coisa assim, eu tenho que experimentar pra ver como que é, né? Se eu for aprender a fazer, eu tenho que experimentar. E aí eu fico pensando assim, gente, eu não tenho medo de agulha, mas eu fico muito imaginando que deve ser uma expectativa, um medo, uma tensão, deve subir uma adrenalina meio louca na hora, assim, sabe? Não sei, é o que eu imagino que eu sentiria se eu fizesse. Super rola, assim. Eu acho que quando você tá ali na sessão, cada agulha que entra e sai é uma agulha diferente, assim. Então é uma dor diferente, numa região diferente, e que você não tem previsibilidade do que vai acontecer, assim. A gente forma os desenhos ali e tudo mais, já fez mandala, já fez arcos de asa de anjo, por assim, e tudo mais, e é uma competição, eu sinto que é uma competição com o próprio corpo, assim, do tipo, quanto que o meu corpo vai aguentar até ele começar a reclamar, porque depois de um tempo a pele começa a ficar sensível mesmo. Então a agulha o próprio corpo começa a expelir a agulha pra fora, né? Quando o corpo começa a expelir a agulha pra fora, já é o momento que talvez você tem que começar a rever e tirar as agulhas, porque é o corpo dizendo, tipo, acho que eu estou começando a chegar no meu limite. Então, é uma prática que ela demora pra fazer, assim, porque você tem que ir ali puxando, e daí, por exemplo, Dani e eu, sempre que fazemos, a gente vai, toda vez que ele vai colocar uma agulha, pede, respira fundo. Aí pausa, pausa a respiração e coloca a agulha. E assim vai até todas as agulhas. Então é tipo, 57 agulhas são 57 respiradas. Sim. Então, é uma prática que demanda tanto da pessoa bottom, entender qual é o próprio limite, quanto da pessoa top de, tipo, também é exaustivo porque exige muita concentração. Perfurar da maneira correta, de pegar a pele da maneira correta. É uma prática que é muito bonita, mas que ela demanda, assim, depois tirar tudo, higienizar a pele, descartar as agulhas corretamente, porque são materiais que agora são infecciosos, né, de alguma forma, então tem que descartar certinho, como lixo hospitalar, nunca reutilizar as agulhas, então é isso, assim. E é uma prática que acaba ficando cara, porque você tem que comprar um monte de agulha descartável e aí você usa cada uma vez, né? São caras essas agulhas? Não sei, nunca fui atrás de comprar. Não são. Não é uma prática tão cara, se você for pensar assim. Eu acho que cada pacote de 100 agulhas tá em cerca de 15, 20 reais no Mercado Livre, assim, de agulhas descartáveis. E vem 100 agulhas, então, assim,
Dá pra fazer algumas práticas, algumas sessões com um pacotinho de 100 agulhas, assim, dependendo de quanto que a pessoa aguenta, né? É porque nem todo mundo vai aguentar 37 de primeira ou 50 e tantos de segunda, né? Exato. Você já viu uma pessoa que aguentou 150 agulhas. Foi doideira. Meu Deus. Assim, não é uma prática super cara, mas exige um investimento, né? Se você gosta muito, você vai gastar um dinheirinho. Gasta um dinheirinho, E daí tem também, né, o despec, que descarte. É pra descarte depois, álcool pra higienizar, gases, luva descartável. Então, é uma prática que ela tem um gastinho potencial, assim, de materiais cirúrgicos e hospitalares. Sol? Me apresentar primeiro, né? Então, eu sou o Sol. Sou boiceta, transmasculino, pronomes ele dele, sou autista, bissexual e assexual. Bottom. E sou um cara loiro, tô sem camisa, porque não tô com ventilador, então ainda tô com calor aqui. Sou loiro, tenho um mullet com a parte de baixo rosa, tô no meu escritório, que também é tudo rosa e coisas de gato e diplomas, enfim. O que eu queria perguntar era sobre PrEP, na verdade, sobre prevenção de ISTs nessa parte de práticas no geral que tem mais contato com sangue, etc. Porque eu lembrei aqui do topo da minha cabeça sobre ver uma informação de algum Instagram de médico, assim, não sei se foi o Dr. Maravilha, alguma coisa do tipo, sobre a PrEP não ser necessariamente indicada para exposição, eu acho que era laboral o termo que eles usam, tipo assim, para quem trabalha repetidamente com exposição a possíveis acidentes com sangue, digamos assim. Em outros lugares tem informações divergentes, e aí eu não sei se, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área da saúde tem um risco muito maior de exposição a sangue do que uma pessoa que, tipo, tá fazendo só ali um needle play de vez em quando, então talvez a PrEP cobriria esse risco de acidente, toda uma questão de carga viral e de exposição a sangue que são diferentes. Mas assim, pensando que, obviamente, né, essas políticas públicas não são pensadas em pessoas fetichistas, né, a gente está pensando numa transmissão de IST via sexo desprotegido. Eu não sei se vocês têm, Ari, se tem mais informações sobre isso, se eu estou desatualizado, porque eu já vi outras pessoas também falando sobre usar a PrEP como profilaxia pré-exposição para outros tipos de prática que envolvem contato com sangue especificamente. Mas, honestamente, eu não sei, tipo, se você for conversar com um médico, com uma pessoa do SUS, se isso é realmente uma medida efetiva, sabe? Tem um vídeo do Cento, sabe o Cento mesmo? O Uno, que ele fala sobre isso. Eu até, inclusive, fiz uma collab com ele na época. Gravei um vídeo que tá salvo nos destaques lá no Instagram, que o destaque chama Needle Play, e ele fazia um vídeo justamente sobre isso, sobre terem ido atrás. Eu acho que não tem pesquisas específicas nisso, mas o pessoal acaba usando, né? Você sabe mais algo sobre isso, Ari? Eu acho que não. Eu acho que o que eu tenho de informação é muito semelhante ao que vocês têm, assim, só que a PrEP é uma maneira que a gente usa para se prevenir, né? Eu acho que o principal, claro que a PrEP a gente usa certinho todos os dias, corretamente, mas o principal é sempre estar com os exames atualizados, assim, é sempre fazer os exames antes de fazer a prática, assim, principalmente teste rápido de HIV, a gente sempre utiliza, assim. E daí é ter uma conversa aberta em relação à pessoa que você se relaciona, assim, ou tem uma DS, né? Sempre ser uma porta aberta, do tipo, essa é uma prática que tem riscos e a gente está concordando com os riscos e por isso estamos aqui conversando de maneira madura em relação, talvez, aos fatores de risco que eu tenha ou fatores de risco que Dani possa ter e o quanto que a gente vai manejar isso, assim, mas o principal que a gente sempre faz é fazer todos os exames corretamente sempre que a gente vai jogar e tá sempre muito atente a isso, assim, para que não seja um fator de risco para ninguém e para nem as outras pessoas que a gente se relaciona também, né? Que é um cuidado bem grande que a gente tem que ter. Se eu conseguir alguma informação extra sobre isso, eu coloco um áudio extra, mas eu acho que é isso mesmo, assim, ninguém fez uma pesquisa específica para esse caso específico,
mas muitos profissionais da saúde acabam tomando PrEP também com esse intuito, assim. E também, sei lá, né, se o negócio evita que você se infecte, ele vai definir qual lugar do seu corpo que tá sendo infectado? Não sei, não faz muito sentido, né? Mas não sei. Qualquer coisa eu coloco um áudio extra aí, ou os links desse vídeo que eu falei e tudo mais. Eu acho que é mais uma questão de carga viral que você se expõe, amiga. Eu não sei exatamente o que tem mais carga viral. Você ter um contato com sangue ou necessariamente o sexo desprotegido. Eu imagino que seja com sangue. Mas aí é meio tipo o quanto do vírus você está se expondo, e aí fluidos diferentes vão ter cargas virais diferentes, potenciais de transmissão diferentes. Eu já vi, por exemplo, acabei de ver aqui, na verdade, também, que a PrEP é indicada, pelo menos ao que parece, né, informações divergentes, às vezes, em coisas de governo, mas se você, por exemplo, faz uso de droga injetável e compartilha seringa, então eu imagino que seria um cenário um pouco mais parecido. Mas, enfim, é isso, né? A gente fica na gambiarra da saúde, porque não fazem políticas públicas específicas para fetistas, e aí a gente vai deduzindo o que dá no caminho, né? Vai descobrindo ao longo do tempo e ao longo do envelhecimento, assim, dessas pessoas. E vai sempre se cuidando, né? E tentando levar a informação de uma maneira mais tranquila. Gente, vou deixar na descrição os conteúdos que eu mencionei. A gente tinha falado sobre esse tema de PrEP e Needle Play no grupo do Telegram e eu resgatei aqui essas informações. Apesar de aparentemente não haver pesquisas e protocolos específicos sobre contaminação por HIV com o uso de agulhas de Needle Play, é razoável a gente assumir que também é um tipo de contaminação coberto pela PrEP, já que é um medicamento comumente usado por profissionais da saúde mais expostos a esse tipo de acidente, e além disso, de acordo com a resposta do Doutor Maravilha no Instagram para uma pergunta do Lui, o CDC atesta que a PrEP diminuiu a transmissão de HIV em 74% entre usuários de drogas injetáveis. Portanto, a gente pode extrapolar esses números aí para proteção em caso de Needle Play também. Tem alguma última dica ou último conselho ou recomendação para quem tem interesse em Needle Play que você quer deixar aqui? Acho que divirtam-se. Se você tem interesse, eu acho que tome cuidado com quem você vai jogar, jogue com pessoas que entendam e que já têm experiência com a prática, ou que fizeram alguma aula ou algum curso com alguém que entenda do assunto, né? Isso principalmente para pessoas bottoms, e para pessoas tops estude bastante, para que não haja nenhum problema em relação à prática, assim. E daí, no mais, tirem bonitas fotos e postem, porque eu amo ver fotos de jogos com agulhas, assim. Eu acho um tipo de jogo esteticamente muito, muito bonito. Legal, legal. Bom, agora a gente vai para a nossa segunda prática da noite, com alguém que já é uma velha conhecida de vocês. Vocês já ouviram em vários episódios aqui, que é a Morena, que vai falar também de uma prática muito popular, que assim, ó, enquanto a prática do Ari, eu tava assim, só conheço de ver, estou interessada em talvez fazer um curso sobre aprender mais. A da Morena, assim, já é, nossa, desde a minha primeira sessão já tava lá. Gosto muito, muito legal. Às vezes os praticantes incomodam a gente, certos bottoms, mas a prática em si, muito legal. E, Morena, apresente-se aí pra gente rapidinho, faz sua autodescrição e bora pra esse assunto de hoje que é bom. Esse eu tenho histórias também, vou poder aí colaborar com o papo. Olha, eu sou Morena. Minha idade, caramba, olha, não sei o que eu vou falar a idade aqui, gente. Eu que sou a mais velha, provavelmente, de vocês. Tenho 51 anos. Maravilhosa. Tô de cabelo preso, de óculos, com uma camisa, né, vermelha, com flores, sentada aqui na sala. Atrás de mim tem a minha cortina aqui, da janela. Eu sou professora de yoga. Acho que isso é importante, porque eu sou uma pessoa muito sinestésica. Então, eu toco muito nas pessoas, com as minhas mãos, né? Então, eu adoro sentir lá. Às vezes, você dá um comando de voz, a pessoa não entende, você vai lá, você bota a mão, a pessoa faz... entende? Então, eu acho que o toque é muito importante. Ele... Sabe aquela coisa? Um toque vale mais que 1000 palavras. Sou muito disso.
Então, eu entrei, ao contrário de você, Ada, eu entrei no BDSM para ser sádica, tá? Não entrei para nada mais que para ser fofa, não. Então, eu não entendi, eu não sabia sobre podolatria até ser, né? Até entrar em contato com um podo, com um subpodo, né? Aí abriu-se um mundo para mim. Vamos fazer essa revelação aqui, que eu estava fazendo mistério. A Morena vai falar sobre podolatria. Né, Morena? Como que você definiria podolatria antes de você contar essa primeira história do primeiro subpodo? Podolatria é quem tem fetiche por pés. Ou você gosta de adorar pés, ou você gosta de ter seu pé adorado. Resumiria assim, alguém pode complementar. Sim, sim. Tudo que envolve então, pé, né? A adoração é o principal, mas existem milhões de sabores de podólatras, né? Cada um gosta de uma especificidade dos pezinhos aí. Mas eu quero saber da sua história, como que você entrou em contato. A minha história foi isso. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com o podo, ele veio com o papo de fazer massagem, né? Que sempre eu acho que a gente cai nessa. Eles não sabem nem fazer massagem. Inclusive, tem uma amiga minha que vai lançar um curso de massagem para podos. Por favor, obrigada. Porque eles não entendem, eles vendem uma coisa que eles não sabem fazer, né? Faz uma coisa, qualquer coisa no pé e fala massagem. Não é, gente. Vocês não sabem fazer massagem, aprendam. Mas aí começa, então sai da massagem, sai do toque e vai para beijo, para lambida, calcanhar, sola do pé, perna, gente, o que é isso? Aí a gente não estava acostumada, né? E aí também eu me descubro também usando meus pés para fazer o mesmo trabalho das minhas mãos, aquela questão da sinestesia. Então eu adoro passar o pé, mas se tiver barba, né? Na barba do podo, no cabelo. Assim, gente, realmente meus pés viram mãos. Fico pensando que eu tenho 4 mãos, assim, na questão do sentir. Então, isso para mim é muito intenso. Então, foi a partir de então, né, fora a Sensation Plays, que tudo também que envolve, né, bondage e tal, que eram minhas práticas preferidas, a partir daí que eu entrei em contato com a podolatria, ela ficou em primeiro lugar. Que legal. Uma coisa também que tem... então, porque você falou que tem uma ramificação aí, né? Podolatria você pode fazer o trampling, né? Que é o tapetinho. Você pode pisar ficar pisando, em cima, né? Pisar em cima, saltar não sou muito a favor como profissional da saúde. Eu não gosto muito desses riscos. As pessoas nem sabem de que é o externo, você vai lá e salta no externo, na costela das pessoas, não sabem nem o que é, o quanto é uma região sensível, né? E perigosa. Então, abdômen também, né? Whatever. E eu acho que também a questão da objetificação, né? Você virar uma mesinha de centro, sube e fica lá de 4, e a gente bota os pés ali, fica pisando, né, sobre. Então, todas essas vertentes aí da podolatria eu amo. Ai, que legal. Eu, antes de experimentar, Morena, eu tinha muito essa ideia. Eu vou ser dominante, vou ser uma mulher dominante, então tem esse poder de, tipo, estar aos meus pés e colocar os pés e dominar com os pés, não sei, pisar em cima, colocar o pé em cima, nesse sentido de estar no lugar de dominação. E aí, a primeira pessoa que eu fiz alguma coisa que lembrava uma sessão ainda, uma coisa muito abaunilhada, foi um podo que eu conheci por aplicativo, assim, que foi meio que na louca. Foi, assim, inclusive, tomei cuidados maiores do que a média, mas ainda não recomendo o que eu fiz. Hoje em dia não recomendo, assim, para as pessoas, sabe, seguirem meus passos. E aí, eu descobri que era um negócio muito legal e muito gostoso. Receber, né? Tipo... carinho, beijo, boca, língua, tipo, pra mim, não sei qual que é o sensorial preferido pra você, pra mim, é a língua na parte perto dos dedos do pé e entre os dedos do pé ali. Essa é a área mais gostosa pra mim, não sei pra você, como que é pra você sentir os estímulos? Eu gosto no meu pé, né? Acho que beijo mesmo, beijo no pé inteiro. A sola do pé tem muita sensibilidade. E aquele lance de chupar os dedos, um por um, assim, nossa, eu acho incrível. Sim, é muito sensível, né? É muito bom. Agora, uma reclamação que eu tenho a fazer, porque, tipo assim, é muito bom quando a gente encontra um podo que é sub. Porque eu frequento muitas festas de podo, todas aqui de São Paulo que tem, eu vou.
E os caras que são só podres, não são sub, gente, são pessoas difíceis de lidar, né? Porque a gente dentro do BDSM está acostumado com pessoas educadas, que aceitam não, que sabem, né, trabalhar com o sentimento. E assim, o mundo hétero, eu, né, que sou hétero, já é difícil. Então eu sempre arranjo umas confusões, tenho desacordos com certas pessoas, com certos praticantes por causa disso, né? Então acho que um podo sub é assim, querido, mas um podo eu fico sempre com o pé atrás, assim, que nem todo mundo sabe, né? Ter esse respeito que a gente tem no BDSM com as negociações e os consentimentos. Eu acho que, assim, podos são uma questão, subs-homens também, quando eles não têm o conhecimento necessário, não estão inseridos, é uma questão, porque acontece muito de já vir se jogando, já vir, né, propondo mil coisas, já vindo com tipo, a pessoa tá tão sedenta para te servir que é desrespeitosa com você, né? Tem essa separação também, que aí o sub pelo menos vai ter um interesse em aprender, né, a agir de uma forma melhor. Muitas vezes a pessoa que tá só pelo fetiche vai ter isso, mas é uma coisa que eu observo muito em homens cis no geral, assim. Então, eu conheço 1 ou 2 podos que eu acho muito queridos, que sempre foram queridos comigo, sempre foram gente boa, souberam abordar, viraram amigos e tal. E aí é isso, sabe? A pessoa que é legal, que ela é apenas um ser humano decente, ela consegue ir lá e beijar todos os pés que ela quiser. Aí a pessoa que é desrespeitosa, que é invasiva, que fica enchendo o saco, que não sabe conversar, aí depois fica, eu não consigo achar ninguém, não consigo encontrar ninguém, nossa, ninguém, muito difícil, não sei o quê. Tipo, gente, aprende a tratar a pessoa que nem uma pessoa e um ser humano, em vez de, tipo, obcecar nos pés e ser aquela coisa que te objetifica de um jeito que você ainda não consentiu em ser objetificada, né? Realmente tem essa questão. Chega com... tem que chegar com educação, né? Não é chegar já no pé, beijando o pé da pessoa. Sim. Posso, né? Gente, é absurdo estar falando isso, né? É absurdo. Sim, um adulto funcional. Básico, né? Básico do consentimento, gente. As pessoas perdem a mão, assim. Mas eu também tenho muitos amigos podos, que eu tento converter para o BDSM, que eu converto todo mundo, né? Se eu estou no relacionamento de família, se eu tenho os amigos família, eu tenho que trazer todo mundo para cá. Eu sempre escolho os amigos podos que são educados, às vezes nem todos são no BDSM, né? Mas eles são muito queridos também. Como são boas pessoas, como bons seres humanos, são bons podos também. Sim, é bem isso, bem isso. E eu vou falar que eu era só essa coisa de ser, né, a quem tem os pés adorados e tal. E eventualmente eu dei uma experimentada em fazer o contrário também e achei legal também. Porque é muito massa você dominar alguém, tipo, mordendo o pé da pessoa, sabe? Eu achei muito interessante. Né? E eu fico assim, tipo, foi uma coisa que eu não sabia que podia ser tão prazerosa, e eu descobri que era muito prazerosa. Tipo, hoje em dia eu quase não vou mais em festa podo. Mas nas épocas que eu ia, tipo, gente, é muito difícil tá com um podo que sabe fazer direito o negócio, entende que é pro prazer dele, mas também é pro prazer de você, prazer seu. E não gemer, por exemplo, eu nas festas podo, eu gemia quando tinha alguém lambendo meu pé direito, entendeu? Beijando meu pé direito, é uma delícia. E aí eu também, assim, parceiros, né, de muito tempo, eu tenho um parceiro meu que, tipo, nunca tinha vivido isso e não sabia nem se ele gostaria de fazer e tal. Converti todo mundo também, pessoas que não sabiam que gostavam de podolatria viraram podólatras. E aí fiz o negócio pra pessoa experimentar também. Todo mundo passou a gostar, entendeu? Porque, a não ser que você tenha aversão a ter os pés tocados, que você tenha alguma questão, assim, de não curtir mesmo, é uma área que é muito mais erógena do que as pessoas imaginam a princípio, né? Acho que até tem gente que tem receio por gostar, tem medo de gostar. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu tenho um amigo podre que ele acabou de sair do relacionamento da baunilha, e ele falou que quando a namorada descobriu que ele tinha fetiche por pé, ela começou a usar meia. Ai, de casa, gente. porque ela não queria que ele tocasse. Aí eu falei, de repente, poxa, às vezes pode ter chegado de mau jeito, ou a pessoa tem algum receio, porque assim, ela pode achar, sei lá, nojento. Ai, que nojento, o pé, que é um lugar que você pisa no chão, né? Vou colocar a boca, não quero. Né? Mas às vezes também pode ter medo de tipo, se eu gostar, né? Não sei, acho que pode ter algum receio, assim. Por exemplo, eu, apesar de ser podre, eu não gosto. Pra mim, eu não gosto que lambam a sola dos meus sapatos, essas coisas, por exemplo.
Aí acho que cada um tem seu limite também, né? Sim, com certeza. Que é isso, né? Tem vários sabores de podo. Tem gente que gosta. O Hugo, por exemplo, gosta de meia esportiva e chuteira. Tipo, o negócio dele era meia suada, e não é nem o chulé, é a meia suada. Aí tem pessoas que gostam do chulé, tem pessoas que gostam do salto, tem pessoas que gostam de tênis, tem pessoas que gostam de chinelo, tem pessoas que gostam da sapatilha e do chulé específico que fica naquela sapatilha específica. É assim, um universo de gostos muito variados. Eu não tenho, gente, infelizmente, eu não consigo satisfazer os podos que gostam de chulé. Não, eu tenho muito pouco também. E é isso, os podos que gostam de chulé ficam muito decepcionados se você fala que não tem chulé, entendeu? Como assim? Que eles querem quanto mais ardido o chulé, melhor. Sabe? É muita variedade. Melissa, o que você ia falar? Eu acho que você quase tocou no ponto que eu ia perguntar, que é o seguinte, eu tenho um grande fetiche, grande assim, lá no topo, com salto alto, sapatos de salto alto. Mas eu não tenho fetiche com o pé, especificamente. Então, isso é podolatria, porque, assim, o pé pra mim não é tão interessante quanto o sapato de salto alto, entendeu? Então, pra mim é mais o sapato do que o pé. Mas não sei se isso é podolatria. Até fui pesquisar, e parece que tem um nome específico, é retifismo. Nunca tinha ouvido falar. Também não. Mas aí a pergunta é, isso é encarado como podolatria ou não? Então, acho que a pergunta é mais ou menos por aí. Eu acho que é uma categoria dentro da podolatria, né? O que você acha, Morena? Gostar dos sapatos? Sapatos, botas, essas coisas? A pessoa usando sapatos. O que é pra você, Melissa? É o sapato isolado? Ou é a pessoa vestindo o sapato? Como a pessoa fica com o sapato? O pé dentro do sapato. É difícil explicar. Porque, na verdade, assim, o salto alto sempre teve uma importância pra mim, eu não sei porquê, isso é desde primeira infância, assim, tá? Eu tô falando de coisa de 3, 4 anos de idade, aquele negócio exercia um poder de atração pra mim, assim, muito grande. E aí, por exemplo, se a mulher tá usando salto alto, no meu caso, eu me interesso por mulheres, ela fica muito mais atraente do que uma que tá sem. Então, não tem tanto a ver com o pé, tem a ver com o sapato. Entendeu? Então, por exemplo, assim, se você for ver lá as fotos que eu curto no Fat Life, por exemplo, a maior parte as pessoas estão usando salto. Então, não sei se é uma coisa com o pé ou com o pé calçado, mas tem a ver com o salto alto. Então, assim, explicar se é a pessoa usando, mas não é só, entendeu? E não é só o sapato, não é só. O foco pra mim tá no sapato, não no pé. Interessante. Não consigo bater um martelo. Sim. Eu acho que eu consideraria porque, por exemplo, você gostaria de ser pisado por saltos altos? Independente do pé? Não, eu não gosto. É a aparência, é a coisa visual, é de como a pessoa fica bonita de salto. Como vestimento, como uma vestimenta. Porque, por exemplo, eu não lamberia sola, não tenho interesse em lamber sola, não tenho interesse em ser pisado. Mas adorar o sapato no pé da pessoa, o que inclui também você interagir com o pé da pessoa, é algo que me interessaria, além de outras atividades, né, envolvendo o sapato em si. Então, acho que está mais por uma coisa do dress code do que do pé. Talvez, sim, é possível que seja, mas é muito visual e tátil, mas pouco a ver com, sei lá, ser pisado ou lamber sola e tal. Difícil explicar. Interessante. Eu não sei porque não tem pessoas que gostam de roupas de couro. Sim. Estar vestido com roupas de couro. Então, estar vestido com um salto. Acho que eu te colocaria. E o salto tem um elemento muito sexy, né? Tem uma coisa que ele faz com a tua postura quando você usa, que dá um diferente, né? Eu, infelizmente, não dou conta de salto. Eu uso salto uma vez por ano, 2 vezes por ano. É difícil. Eu sou dos sapatinhos baixos. Só para complementar, eu comecei a me montar por causa do salto alto. Porque tem isso também, né? Tudo isso aqui que hoje eu faço começou a partir do momento que eu usei um sapato de salto. Então, que tem isso, é muito, pra mim, a porta de entrada de um mundo inteiro, de fetiche, de BDSM, foi o salto alto. Foi onde eu entrei e foi assim, antes da adolescência. Foi um negócio assim, final da infância, pré-adolescência, foi onde eu falei, cara, isso aqui tem alguma outra coisa
diferente sobre essa peça de roupa específica, entendeu? É sobre poder, né? Acho que o salto tem uma coisa do poder. Então você põe aquele salto e precisa de uma roupa que complemente aquilo. Você vai um salto pelado, né? Como se ficasse faltando alguma coisa. Você monta tudo em volta daquele símbolo de poder. E é um símbolo de feminilidade, um símbolo de feminino muito grande, né? Assim, no imaginário geral. Mesmo hoje a gente subvertendo isso e pessoas de todo gênero usando, tem essa associação, né? Legal, realmente tem uma coisa forte, assim. Se eu me monto sem salto, parece que faltou alguma coisa. E isso é um negócio que a gente pode falar quando a gente for falar sobre crossdressing, mas é assim, cada cross, ela pessoas trans às vezes também, ou mulheres às vezes também, cis, você se apropria de alguma coisa específica se você quer se aproximar mais de uma feminilidade, entendeu? Então, às vezes é a calcinha, às vezes é a lingerie, às vezes é o salto, às vezes é a maquiagem, o cabelo, enfim. Pra mim, é o salto. O salto é o que me coloca naquele estado de, ok, sou a Melissa, esquece o que tinha antes, entendeu? Então, pra mim, é muito isso também. Então, tem todo uma conversa entre o crossdressing, o salto e feminilidade, no meu caso específico. Legal, legal. Morena, você quer deixar aí algum último recado, conselho, dica pro pessoal que gosta de pololatria ou que ficou interessado, não gostava até agora, ficou interessado depois do nosso papo, quis dar uma chance para aquele podo que enche o saco? Talvez eu deixe essa pessoa beijar o meu pé. Ou pro podo, né? Fica à vontade aí de deixar seu último recado. Eu acho que é importante dar limites e mesmo que o podo não seja do BDSM, negociar. Uma vez eu lembro que eu fui numa festa e o cara falou assim, eu gosto de me imaginar sendo um sapato. Eu falei, como assim? Ele, eu quero que você coloque seu pé dentro da minha boca como se fosse um sapato. Eu falei, oi? Tipo assim. Aí eu falei, ok. Então, aí eu falei pra ele assim, me fala como que é isso, porque eu não tinha experimentado, né? Logo no começo. Ele falou assim, ó, você pode... Ele me dando as dicas, que eu acho isso... ótimo, quando a pessoa fala o que ela quer, é muito bom. Ele falou assim, você vai colocando devagarzinho, eu preciso engolir a saliva, eu preciso respirar, mas não se preocupa que se acontecer alguma coisa, eu faço assim, eu bato, né, dou um toque na sua perna. Então você pode entrar e ficar lá, aí depois você sai um pouquinho para respirar e volta de... Mas pensa que você está colocando seu pé dentro do sapato para você sair, alguma coisa assim. Então eu acho que a gente saber se comunicar, né, falar o que você gosta e o que você não gosta. Por exemplo, se você está num lugar e tem um podo e você fala assim, eu não quero saliva, entendeu? Não quero que você fique lambendo meu pé e deixe meu pé todo molhado, né? E assim, então, respeita, né? A pessoa quer, então, beijo, abraço, aperto de mão, mas sem saliva. Acho que é importante isso. E se você é um podo que gosta muito de lamber e deixar o pé da sua rainha aí, do seu parceiro molhado, leva um lenço umedecido, leva uma toalhinha para limpar esse pé depois, porque ninguém é obrigado a depois ter que ficar limpando o pé que vocês molham. Sim, inclusive o podo que seria o maior sucesso das festas é o que já levasse o próprio kit, entendeu? Já leva o próprio kit e já faz o teu curso de massagem no pé, faz o curso de pedicure, sabe? Olha o tanto de ponto que você ia ganhar com as fits, que inclusive quem gosta de ter os pés adorados, a gente chama de fit. Pé em inglês. Isso, não sei porquê, mas a gente usa esse nome. Então é isso, você vai fazer sucesso com as fits. Aí, em vez do podo ir na fila da fit, da rainha fit, a rainha fit é na fila do podo, gente. Sejam bons podos, por favor. Exatamente. Fica aqui o nosso recado. Bom, daqui a pouco a gente vai para mais uma parte desse papo em que a gente vai conversar sobre age play e sobre sploshing, mas antes disso eu preciso lembrar vocês do nosso Apoia-se. O Chicotadas é um projeto independente feito com muito carinho, pesquisa, diversão e safadeza consciente. O nosso Apoia-se é o que mantém esse podcast no ar e é também uma forma de fortalecer uma rede de troca, acolhimento e educação sobre BDSM, fetiches e sexualidades alternativas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer colaborar para a gente continuar produzindo,
apoiando, vem apoiar. Cada contribuição faz muita diferença para o podcast continuar vivo e ativo e você pode estar aqui com a gente numa próxima gravação de um Clube dos Apoiadores. A gente precisa agradecer a todo mundo que acredita no Chicotadas e apoia o nosso projeto mensalmente pelo Apoia-se, em especial aos nossos apoiadores Premium, Baiana, Nandi Ropes and Cats, Crossdresser, Julia W. de São Paulo, Fá Fantástico de Brasília, Nefir de Goiânia, Fifi de Porto Alegre, caos.impermanente de BH, Profana Morgana do Rio de Janeiro, Dominus D de Cuiabá, Auren de Curitiba, Maíra de BH, São Paulo e Curitiba, Renan, o Mestre Cruel de São Paulo, Imala, @Mobília Íntima de Brasília, Aprendiz Dom de São Paulo, Rogério de Mogi das Cruzes, Gato Léo Bonfim de Juiz de Fora e Mia de Brasília. E também aos nossos novos apoiadores, Abel do Rio de Janeiro, Álvaro de Dourados, Mato Grosso do Sul e Artrópoda de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigada! Todo mundo que nos apoia ganha uma série de recompensas, como participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, gravar vinhetas, participar de gravações e chamadas mensais, receber descontos, ter acesso a conteúdo exclusivo antecipado, participar do RPG Kink e muito mais. E com a colaboração de vocês, a gente pode continuar produzindo o podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, eventos, produtos, etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e também nos apoiar, acesse apoia.se/chicotadas. Bora voltar pro nosso papo? Então, pessoal, o próximo assunto da chamada vai ser age play e a gente também vai falar sobre age em um contexto de interação sexual e dinâmica CNC. Então, se isso for um gatilho para você, considere pular esse trecho. As minutagens certinhas estão na descrição do episódio. E agora, eu vou falar com Dolly. E a gente vai falar de outra prática que essa já apareceu aqui em outros episódios. Peraí, eu não vou dar spoiler. Vamos pela ordem. Se apresenta pra gente, Dolly, faz sua autodescrição e conta qual prática que você vai falar com a gente hoje. Olá, pessoal, eu sou a Dolly. Então, me autodescrevendo, eu sou uma pessoa com cabelo raspado, eu tenho metade da minha sobrancelha raspada, preto os dois. Eu sou uma pessoa que eu tenho piercings no rosto, pele parda, e eu tô com uma coleira e uma blusa rosa, e uma autoidentificação, na verdade, nessa coleira rosa também, do meu dono. E aí, no fundo, tem uma baguncinha de uma casa, assim, bem mística das ideias, e hoje eu tô aqui para poder falar um pouquinho da prática de age play, que é um roleplay do jogo da idade. Sim, a gente já gravou episódios sobre age aqui, temos, né, alguns episódios sobre, e o que eu ia falar, né, que eu quase que dei o spoiler antes, é que era uma prática que eu não sabia se eu tinha muito interesse, assim, eu convivia com as pessoas, mas eu não sabia muito bem. Aí, recentemente, eu descobri que sim, por favor, gostei muito mais do que eu imaginava que ia gostar. Como que foi a sua jornada para descobrir o age play, para começar a gostar do age play? Gente, me julguem, mas eu descobri o age play no BDSM Test. Porque o que acontece? Eu estava no Tinder e uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: cara, você tem muito cara que ia gostar do BD. Assim, eu falei: sério, você acha mesmo? Mas o que é isso? Aí ele falou: não, vai lá e faz um BDSM teste. Eu falei: tá bom, vou fazer. E eu fazendo o BDSM teste, eu vi perguntas muito diferentes, porque lá as perguntas de age play, elas são muito diferentes. E aí saiu que eu era 100% age player. E eu descobri o que era o age play, e eu já fui ali no teste do BDSM teste, saindo 100% age player. E na aí primeira vez, sem nem saber o que era ainda, gente! Na primeira vez. E isso foi, 5 anos atrás. Então, acabou que no teste desenvolvendo ali, eu ainda já fui dale e 100% age play. E acabou que foi pelo age play, que saiu ali em 100%, que eu entrei no BDSM. Que o age play foi a coisa que mais me chamou a atenção. Eu fiquei completamente apaixonada e acabei adentrando, assim, nas camadas do BDSM. Legal. E como que você começou a praticar mesmo? Como que você encontrou? Não sei se já foi com o seu parceiro que você tá agora. Não foi com o meu parceiro de agora. Lá no início, que eu comecei a estudar, eu já comecei a praticar também. Porque a vida é dessas. E aí, eu começando a praticar, eu conheci uma pessoa, que era uma pessoa switcher, e a gente teve uma introduçãozinha ao age play, que não era uma coisa muito profunda, mas eu sou quirófilo também.
eu gosto muito de mãos. Né? A quirofilia é o fetiche das mãos. Então é como se fosse uma podolatria, porém por mãos, dedos das mãos e afins. Então, eu fiquei chupando o dedão da mão dessa pessoa, e eu chupava o dedão da mão dessa pessoa, e ela me abraçava e me chamegava, e me dava carinho, eu ficava chamando ela de mamãe, e a gente trocava muito afeto, e também aquela tensão, sabe? E aí foi a minha primeira experiência com o Age, que coincidentemente foi na minha primeira prática BDSM, e foi tipo assim, perfeito, sabe? Que legal! E aí, a partir disso, você foi explorando. Eu fui explorando. Uhum. Sim, a partir disso eu fiz diversas outras coisas depois. Tive Daddy, muitas experiências, e agora eu tô introduzindo meu parceiro mais profundamente, assim, pro Age Play. Ah, com o parceiro que você tá agora, vocês estão começando na jornada do Age, então. Não era uma coisa exatamente. Que essa pessoa já conhecia de antes. Não, ele é mais do sensorial, um bondage, um spank, uma coisa mais assim, sabe? Eu sou mais do chameguinho, brat também, né? Então já ajuda também no spanking, e é isso. E o que mais te atrai na prática é essa coisa do carinho, do chamego, do aconchego? Nossa, eu gosto muito de me sentir vulnerável, eu gosto muito de me sentir uma garotinha, que eu tô sendo cuidada. E eu gosto muito de ser brat também, então eu gosto muito de ser chatinha, eu gosto muito de encher o saco. Eu acho que eu sou, tipo assim, top coisas que eu gosto na minha vida é ser insuportável. Eu gosto muito de encher o saco do meu papai. Ele tá ali olhando pra minha cara, rindo da minha cara, mas eu amo encher o saco dele. Não há nada mais prazeroso da minha vida do que ter a minha vida de adulta, entendeu? Tipo, passar a minha vida ali fazendo meus corre, depois chegar em casa, encher o saco dele até ele não aguentar mais e fazer alguma coisa pra me conter, sabe? Então, tipo assim, eu gosto muito de relaxar, de ser bobinha, de poder performar no roleplay, sabe? Tipo, na encenação e tudo mais. E ser uma garotinha burrinha e tudo mais. Bom, interessante, né? Porque tem toda essa questão da vulnerabilidade, né? Num espaço seguro, de poder explorar o que você deseja ali num lugar negociado ali, né? Com a outra pessoa. E toda essa questão de poder brincar, né? Poder se libertar, poder ser bobo. Tipo, gente, isso é muito delicioso, assim. E também, do outro lado, né, eu, por exemplo, eu sempre falava que eu era naturalmente caregiver, porque eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas e tal, mas eu ainda tinha uma grande barreira com age play, assim, por um bom tempo, no sentido de eu convivia, eu trocava, eu brincava nos eventos age, mas eu ficava, bom, não sei se eu viveria isso em sessão, se eu ficaria confortável, vamos ver, né, se algum dia eu conhecer alguém que tem interesse, talvez eu explore isso, vamos entender. E aí, pra mim, foi muito interessante misturar essa coisa da dominação, né, de tipo, uma tia malvada, sei lá, que meio que corrompe ali o adolescente, né, tipo, manipula. Pra mim foi muito interessante misturar essa persona dominante com essa persona cuidadora, né? Dar essa misturada e dar aquela cuidada de um jeito malvado, dar aquela cuidada meio tentando confundir aquela criança adolescente fictícia na brincadeira, né? Foi muito mais interessante do que eu imaginava essa brincadeira de corromper, de estragar o adolescente ali dentro do jogo. Que, lembrando, né, acho que se você chegou nesse episódio aqui, você já sabe o que é age play, você já entende, mas todo mundo é maior de idade, a gente interpreta, tem isso também, né, interpretar papel muito mais interessante do que eu imaginava a princípio, quando eu entrei em contato com esse universo lá atrás. Como que são os jogos que você gosta de fazer nessa dinâmica, Dolly? Nossa, eu gosto de fazer qualquer jogo que tu me jogar no meio do age, mas que nem eu falei, eu gosto muito de me sentir uma garotinha burra. Eu gosto de ser altamente burra, porque eu tenho ali mais ou menos uns 6 anos de idade, então tô tipo assim, entrando na escola, eu sou burra, não sei ler, não sei escrever, não sei absolutamente nada, não sei contar, então às vezes, tipo assim, eu tô na base da irritação também, então às vezes o meu foco também é irritar o meu daddy. Eu gosto muito dessa prática de irritar o meu daddy. E como, que nem eu falei, eu tenho eu puxo muito pro lado de brat, então essa irritação ela vai
pra caramba. E eu acho que às vezes também eu sou meio naturalmente little também. Então às vezes eu fico tipo assim, às vezes eu vou assim na cozinha, o meu daddy ele tá cozinhando alguma coisa, eu fico papai, 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 e fico, até ele ter algum tipo de reação de, normalmente, punição, mesmo que eu acho errado, tá? Não punam as suas crianças desse jeito, galera. Deixa as crianças serem chatas, por favor. E eu gosto muito dessa dinâmica de corrupção também, eu acho uma dinâmica muito boa. Eu gosto bastante. E, muito raramente, eu acho, e com base de confiança, de quem é a pessoa que você está se relacionando e tal, eu gosto de... Tudo bem, eu não sei se eu posso falar isso assim publicamente, mas uma coisa meio CNC e age play junto. Eu gosto desse tipo de prática. Então, essas práticas assim mais complexas, e quanto mais complexas assim eu gosto bastante. E spanking com age play, então todas essas coisas de punição, de garotinha malvada, de garotinha burrinha, ou de eu tô fazendo isso pra poder, pelo seu bem, tô fazendo isso. E é isso, sabe? Esse tipo de dinâmica são dinâmicas que me agradam bastante. Sim, super entendo. A gente fala bastante disso no episódio que eu gravei com a Kitty, né? Eu até separei o início do episódio, a gente fala só mais das práticas mais safe for work, que o pessoal fala, né? Sem o elemento sexual. E a segunda parte, a gente fala mais dessa parte com CNC, dessa interpretação de papel ali mais pesada, né? Mas, assim, cara, quando você tá conectado com o parceiro, vocês gostam, vocês negociaram direitinho, é um negócio que eu achei, pelo menos, muito estimulante psicologicamente, assim. Ai, nem fala, tipo, nem fala. O jogo, bom. A brincadeira de jogos mentais que você consegue fazer com a outra pessoa, interpretando estar nesse espaço, né? Brincando de estar nesse espaço inocente, tipo, corrompendo aquela pessoa que está fingindo estar no lugar inocente. Tipo, eu não sei nada, você é minha referência de poder, você está me ensinando tudo. Eu vou te ensinar tudo e você vai ver. Sabe? Ai, para. Eu vou ter que desligar, gente, vou ter que sair aqui rapidinho. Não, mas eu não fiz nada, gente, que isso? Ari, o que você ia falar? Pode falar. Nossa, eu acho que o age play ele é super divertido até pra quem não joga, assim, porque fazem alguns meses eu não jogo age play, assim, pelo menos nunca joguei até agora, mas a gente fez o aniversário de Dani, que Dani joga age play com o Lui, né, como middle, e a gente fez um aniversário específico de age play, assim, e daí a gente fez uma festa infantil, e foi super divertido, assim, porque eu fiz uns desenhos pra galera pintar e chegou uma galera externa e no final todo mundo tava pintando de desenho, e daí era super engraçado ver as crianças interagindo com a galera que nunca nem tinha visto age play na vida, e todo mundo se trocando as canetinhas e dando torta na cara, correndo atrás de doce da pinhata. Então é muito um lugar de diversão, e muitas vezes também eu penso muito no lugar de coisas que você não conseguiu realizar, assim, e que você tem algum desejo de adolescência ou de infância e que às vezes não teve acesso, e às vezes é um lugar seguro de você brincar e jogar através disso, assim. Eu acho isso muito legal do Age. Sim, total. Inclusive, eu tenho experiência em contação de história, tá? Me chamem pros rolês Age pra eu ler historinha pras crianças, que eu adoro. Ler o livrinho e contando a história e mostrando os quadrinhos. Ai, é muito divertido. Eu amo. Vou dormir. Ai, gente, é isso. Eu acho que a prática, eu até falei disso, né, no episódio que saiu com a Fê Bonfim, recentemente, a gente conversou sobre isso. Como o age play provavelmente é a prática vencedora de cuspir pra cima e caiu na testa. Dolly sempre gostou, por exemplo. Eu achava que eu gostava, mas não muito. Aí descobri que pode ser incrível. E tem muita gente que no início fala, tipo, olha, acho que age play é demais pra mim, acho que eu não consigo, acho que não vai rolar. Aí você entra em contato, vai entendendo como as coisas podem funcionar e tal, vai pensando, e se eu experimentasse desse jeito? E se eu fizesse isso? E, enfim, pode ser muito legal. Sol? Eu vou tangenciar o assunto com outra prática também, mas falando dessas práticas que levam a gente pra um lugar de vulnerabilidade, de ser cuidado e tal.
Pra mim, o pet play é 99% sobre isso, assim. É uma prática onde eu consigo explorar esse lado também. Não é o mesmo espaço que o Age, mas também é um espaço de por exemplo... Dolly tava falando essa coisa de ser burrinho, e eu acho que o que eu mais falo com parcerias que eu tenho mais intimidade, assim, tipo, quando eu tô carente, ou tipo, ai, não quero mais pensar, eu fico tipo assim, gente, eu sou só um gatinho, pelo amor de Deus, sabe? Eu, quando quero carinho, proximidade física, tipo, entra muito nesse espaço pra mim, e eu tenho explorado bastante também o espaço de filhote, tá ligado? Então acaba sendo uma intersecção um pouco entre as duas coisas. Aquela coisa, só um gatinho, não sou responsável pelo que eu digo que eu faço, tem que mamar de 3 em 3 horas. Só me dê carinho, e é isso. Dolly, inclusive, pensou em falar de pet hoje também, né? Acabou... Pensei. Uhum. Você curte pet também? Eu curto muito pet. São os meus. Tipo, são duas dinâmicas que debatem bastante, assim, na minha favorita. O Age ganha, né? Mas, assim, Age e Pet são meus xodós, que eu sou puppy e sou little também. É realmente esse lugar da vulnerabilidade, da brincadeira, do se permitir estar nesse lugar mais bobo, de interpretar papel, às vezes de não falar, né? Tem essas semelhanças mesmo, né, nesses jogos de interpretação de papel, que são muito populares, né, o Pet e o Age. E muito gostosos. Sim. O que mais que você quer falar aqui pro pessoal sobre Age, deixar de recado? Ou alguma dica? Eu queria falar que se você curte Age, aproveite. Se a ideia te chama atenção, aproveite. Eu acho que a comunidade Age sofre muito preconceito. E tem muita gente que é estranha também, mas ignora essas pessoas, que tem muita gente que se aproxima que é pura estranhice, mas a dinâmica da imaginação, da interpretação é muito interessante, e a infantilização e níveis sexuais, eles são opcionais, sabe? E existem vários níveis de idade e tudo mais, então qualquer coisa você vai lá no Chicotadas, no episódio 26, se eu não me engano, e aí você dá uma olhada lá também, que vai estar falando várias coisinhas, então recomendo bastante. Arrasou! Deu até o serviço aqui, muito bem. E tem o chicotinho da Kit também, que eu não vou lembrar o número, acho que é ali entre 20 e 22, talvez o 21, não tenho certeza, que falamos disso também. Muito obrigada, Dolly, é isso. É sobre isso. Tem várias formas de explorar, né? Você pode interpretar papel, fingir qualquer... Nossa, cenários muito variados para essa brincadeira. E agora a gente vai conversar com Melissa, que vocês já ouviram algumas vezes aqui. Melissa já abriu o microfone algumas vezes, mas ainda não se apresentou aí de forma mais ampla pra gente, né? Faz a sua autodescrição e se apresenta de novo pra gente, conta um pouquinho de você. Bom, eu sou a Melissa, eu sou crossdresser de São Paulo, eu tenho 38 anos, 37, olha, já é a idade. Aqui eu tô com o meu cabelo ruivo, uma maquiagem que eu fiz agora há pouco, uma blusinha rosa com colar de pérolas falsas, obviamente, e eu tô aqui hoje, eu sou switcher, eu me relaciono no BDSM com uma pessoa que vocês conhecem aí como fetichista, a gente tem um relacionamento, e eu também tenho uma namorada que a gente já tá junto há algum tempo. Então, sou não monogâmica também. E hoje eu vim falar aqui sobre sploshing. Acho que é isso, assim. É sploshing / WAM, né? Sploshing e WAM são a mesma coisa? Explica o que é o WAM também pra gente, né, que não conhece. Bom, o sploshing basicamente é sobre você lambuzar a pessoa com diferentes substâncias, às vezes comestíveis, às vezes não comestíveis. O WAM, na verdade, ele seria como um termo guarda-chuva, porque o WAM é wet, que é molhado, and messy. Então, assim, existem pessoas, por exemplo, tomar banho de roupa é uma prática do wet, que é a prática do wet look e tudo mais, ela tá embaixo do guarda-chuva de one. Entrar na piscina com roupa também é wet, mas tem a parte do messy, que daí isso é mais substâncias viscosas ou coisas diferentes para você se não usar a pessoa. Então, assim, eu acho que splosh é uma subdivisão dentro do WAM. O WAM é um guarda-chuva maior que tem outras práticas juntas, entendeu? Mas basicamente é isso. O splosh e o messy, o wet and messy, eles são práticas onde você
joga com sensações táteis, às vezes, da pele. Então, por exemplo, coisas pegajosas ou coisas que às vezes causam uma ardência ou um frescor ou dinâmicas de roupa molhada, de se molhar e tudo mais. E às vezes tem outras nuances que você pode trabalhar dentro do mesmo fetiche, né? Uma coisa que eu acho interessante falar é que o fetiche ganhou uma certa popularidade recentemente, né? Porque ele apareceu no Big Brother várias vezes esse ano, né? Porque assistiu o Big Brother lá, as provas com meleca e com slime e com tudo mais. Slime é aquela gosma verde, às vezes de outra cor, mas é o slime. Apareceu recentemente, pelo que eu vi, eu não vejo a série, mas eu ouvi falar no Euforia. Teve uma cena ali com sorvete derretendo e tal, e as pessoas associaram. Apareceu até no programa do Fábio Porchat, na Globo, uma pessoa falando sobre squash, e aí o Fábio Porchat deu uma tortada na cara, e ele mesmo reconhece, olha, tem alguma coisa aqui, entendeu? E a pessoa tava falando da experiência dela, de ter encontrado um cara num aplicativo, e o cara falou, olha, eu gosto disso, e aí a pessoa se foi explorar o fetiche, e ela acabou gostando muito, e aí ela levou pro programa aquela situação, né? Então eu acho que ganhou uma certa popularidade, e o que eu acho curioso do esporte é que assim, muita gente pratica, gosta ou tem curiosidade, mas não sabe que aquilo é um fetiche, né? Porque, por exemplo, a questão do Big Brother é uma questão que se você não olha aquilo ali sabendo que existe aquele fetiche, aquilo ali passa despercebido, entendeu? Como passa despercebido, sei lá, nos programas dominicais que tinham torta na cara, com os programas, nas novelas, às vezes que tinha alguma coisa ali que acontecia, alguma coisa, né, que aquela comédia pastelão e tudo mais. Então, se você não sabe, aquilo ali te desperta um interesse, mas você não entende que aquilo ali é um fetiche, isso é muito comum, eu acho que acontece muito. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não sabem que existe um fetiche por trás disso. Sim. Entendeu? Até eu acho que no post de vocês lá, falaram, eu acho que a pessoa que faz as provas é fetista. Talvez não seja, talvez não, entendeu? Porque, de fato, eu acho que as pessoas, elas não sabem que isso pode ser um fetiche. Então, eu acho que isso é curioso, assim, desse ponto de vista de que isso é uma coisa, digamos assim, corriqueira, mas as pessoas não olham isso como fetiche. Isso do Big Brother é interessante do post, né, que a gente fez um reel sobre isso, né, associando o tanto de prova com gosma, porque assim, nos outros anos sempre tem uma prova ou outra que jogam gosma na galera. Mas esse ano foi tanto que a gente fez essa piadinha no vídeo, né? Ai, será que o designer de provas é fetichista? Porque realmente tava um excesso de gosma ali, tinha muitas provas que tinha meleca, tinha líquido viscoso, Sim. tinha esse slime, tinha várias variedades, né? Foram várias coisas. E aí, as pessoas que curtem esse fetiche, né, vão gostar ou da aparência, do toque daquilo nelas, ou de fazer isso com as outras pessoas, né, outra pessoa com aquilo no corpo. Sim. Como que foi pra você descobrir que você gostava disso? Tipo, eu acho que um evento canônico, assim, a maior parte das pessoas que curtem esse fetiche hoje no Brasil, que cresceram nos anos 90, elas vão falar do Passo Repasso. Sempre. Tá? Aquele programa que passava lá, que passou por muito tempo e ainda existe hoje até, aquilo ali é o evento que toda pessoa que curte Flushing no Brasil hoje vai falar, foi aquele ponto ali. Aquele ponto ali foi onde eu pensei, né, muita gente ainda era criança, mas não entendi, aquilo ali gerava uma certa atração para as pessoas e assim, muita gente que cresceu nos anos 90 e hoje curte Flushing vai te falar que a primeira vez que teve contato com isso e que se interessou foi no Passo Repasso. Então, mais um exemplo de que essas coisas, elas estão na televisão há muito tempo já. E você vai achar exemplo em novela, você vai achar exemplo em programa de auditório, você vai achar exemplo em, sabe, do Nickelodeon, o pessoal falou ali, que também tem, mas é um negócio daí mais focado fora do Brasil, mas assim, o Passo Repassa pra mim e pra muita gente foi o evento que falou assim, olha só, isso aqui pode ser interessante, entendeu? Nossa, sim, e pensando agora, né, com esse olhar, tipo, a galera tinha situações em que elas só davam tortas simples na cara dos outros, mas tinha situação de pegar no cabelo, de pegar em todo lugar, da pessoa se lambuzar assim demais, né, de ser uma coisa que... Agora eu pensando nisso, em situações que eu já vi brincadeiras de torta na cara, realmente tem um apelo ali, né, que se te desperta uma coisa diferente, realmente...
Eu acho que existem várias maneiras de você brincar de esporte, tá? São, assim, Aham. as variações são inúmeras. Então, por exemplo, assim, tem gente que gosta do pegajoso na pele. Então, você vai usar ali, sei lá, açúcar, um doce, alguma coisa assim, que vai ficar grudento. Se você jogar farinha em cima disso, já vira uma outra coisa, já vira uma gosma esquisita, entendeu? O que a gente pensa no squash, assim, é que a brincadeira do chantilly, da calda de chocolate, é a segunda-feira pra pessoa que curte squash mesmo, assim, sabe? Porque pra gente, só isso é pouca coisa, geralmente, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui a minha substância favorita são ovos. Que também é um clássico a questão da ovada, né? É Muita um gente. clássico, aniversário, trote e tudo mais, sempre tem. Só que pra mim, a ovada entra no lugar da humilhação. E aí a gente começa a falar com BDSM, entendeu? De degradação e humilhação. Então, assim, começa já você a entrar num outro campo, que não é mais o campo da brincadeira, é o campo de uma prática de dominação e submissão, sabe? Então, assim, começa você a entrar em outros campos ali. Então, por isso que eu digo que tem muitas formas de você brincar. Pode ser só o chantilly e a calda? Pode, mas se você for entrar em outro campo, você vai começar a ter outras experiências, entendeu? Então, por exemplo, assim, tem gente que brinca com molho de pimenta, que daí já entra numa sensação de quente. E aí, se você brinca com molho de pimenta, você tem que entender onde você pode usar aquela substância e como você faz para você acabar com a ardência, entendeu? Porque você não pode deixar ali a pessoa queimando, né, o tempo todo. Então, Nossa, tem sim. várias questões de segurança. Então, por exemplo, assim, e se eu quiser splashing com dor, por exemplo? Aí você pode ter essa questão do molho de pimenta, mas você pode, por exemplo, atirar um ovo a longa distância. Isso vai doer a pessoa, entendeu? Então, assim, se você quer causar dor, você também pode explorar desse jeito. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer, tem muita coisa que você pode brincar. Aí, por exemplo, as pessoas que gostam da sensação de deslizante, assim, você pode brincar com lubrificante, entendeu? Então ali você passa lubrificante, aí fica aquela coisa meio escorregadia e tudo mais. Então, assim, existem muitos jeitos de você explorar o seu fetiche, né? Mas também é isso, você tem que prestar atenção em coisas que são básicas. Tipo, a pessoa tem alergia a alguma coisa, né? Tem que lembrar que pessoas com vulva e açúcar ali tem uma questão, né? Que tem que tomar cuidado. Então tem uma série de questões que você tem que prestar atenção antes de tentar chegar numa prática dessa e conversar com a pessoa. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa fala, olha, tô super ok com você jogar farinha e pó de café no meu cabelo, mas ovo não. Né? Por exemplo, se você vai jogar com alguém vegan, não faz sentido, né? Então, você tem que também pensar nessas coisas. Já aconteceu. Então, assim, eu tive uma companheira que ela falou, eu quero, mas eu sou vegetariana, ovo não vai rolar. Mas, assim, fruta madura, ótimo, excelente, eu tô dentro, entendeu? Então, assim, de novo, né? Aquele caqui que você espreme, assim, né? A manga e tal, banana, não sei o quê. Mamão. Tudo isso, mamão, né? Todas aquelas frutas que você consegue apertar Amassar. e aí você passa na pessoa, no cabelo e tudo mais, e aí então você também pode usar a sua criatividade. E hoje em dia, não tem no Brasil, eu acho, tá? No Shopee talvez vocês encontrem e tal, que é um pozinho que você mistura com água e ele vira um slime. Então, assim, é um negócio que, sei lá, pega um balde, mistura ali e ele faz um slime azul, verde, rosa, não sei, o que você quiser, e também você pode brincar com isso, entendeu? Tem receitas caseiras de slime também, né? Acho que dá pra achar no YouTube e fazer a versão caseira do slime. Isso, é que o slime normalmente é aquela que você pode brincar, né? Mas se você, sei lá, botar mais água, então, de repente ele fica na textura que naquela você gosma. quer. E tem muita receita de torta também, pra você brincar de torta na cara, né? Tem receita com guaraná, tem receita com creme de barbear, tem receita de um monte de jeitos diferentes que você pode ali fazer a sua torta pra brincar de torta na cara. Inclusive, torta na cara, eu acho que eu tenho falado com a Mandala, que faz a LEDs, e a gente quer que uma das LEDs na piscina tenha uma prova de torta na cara, como tem de lutinha hoje, para as pessoas entrarem na brincadeira, entendeu? Porque eu ainda acho que a comunidade petista ainda não sabe da existência do esporte. É isso que eu acho que isso acontece. Tá sendo falado, aparece na televisão, tem uma cena ali, uma cena aqui e tal, mas eu acho que como fetiche isso ainda não é conhecido. Acho que muitas vezes as pessoas não conhecem o nome, ou também não pensaram em explorar nesse container, né? Nessa ideia de tipo, vou brincar com as texturas desse jeito, vou explorar esse sensorial, né? Às vezes até coloca alguma coisa em alguma sessão e tal, mas não com essa mentalidade de
de todas as possibilidades daquela substância ali, né? Sim, não, e outra coisa é que o Splosh, ele conversa com muitos outros fetiches. Então, por exemplo, assim, você tem uma pessoa amarrada ou vendada e você, entendeu? Tem aquela sensação de você sabe que a pessoa que ela vai receber alguma coisa melequenta, mas ela não sabe o que é, e ela tá vulnerável, e ela não sabe exatamente o que vai acontecer. É incrível, tá? Eu acho, assim, sensacional. Aí, por exemplo, a Morena falou sobre podolatria. Crushing é um negócio extremamente popular na internet por aí, que é você pisar em coisas melequentas ou não com o seu pé. Então fala com podolatria também, entendeu? Vou pisar aqui no bolo e o podo vai ter que limpar com a língua o meu pé depois que eu pisei, sei lá, no bolo, entendeu? E muitas outras coisas. Então, assim, a conversa e por exemplo, eu acho que a Ari falou sobre uma festa de criança que teve torta na cara. Então, assim, pode ter o age play com esporte? Pode, entendeu? Então, assim, eu acho que é um negócio que ele atravessa diferentes fetiches, entendeu? Inclusive, dominação e submissão, como eu falei, para mim, dar o valor à pessoa é um evento humilhante se tem contexto erótico. Se não tem contexto erótico, aí já começa a gente entra numa discussão um pouquinho mais sobre limites do que é o fetiche, o que não é o fetiche, entendeu? Então, por exemplo, o vale de aniversário é fetiche? Não sei se tem um contexto erótico ali, entendeu? E às vezes envolve pessoas que são menores de idade, que não estão consentindo com aquela visão que a gente tem sobre aquilo ali ser um fetiche ou não. Então aí vira uma questão mais de consentimento, de limites, o que é erótico, o que não é, e como é que a gente consome essas coisas, né? É uma discussão longa essa. Com certeza. E aquela velha história, né? Ainda mais considerando, tipo, a pessoa que tem o fetiche, né? Uma coisa é você ter negociado para aquilo fazer, outra coisa é ter uma surpresa com gente que nem tá no contexto, né? Nem tá participando desse jeito, dessa proposta, né? Essa é uma discussão que eu tenho muito com muita gente, assim. Por exemplo, existe playlists de splashing. Aí, de repente, cai num trote de universidade, de repente cai no aniversário de alguém. E aí eu falo, cara, isso aqui não tem contexto erótico, sabe? Essa pessoa, ela não fez esse vídeo para isso. Então, sei lá, não acho interessante, entendeu? Você consumir dessa maneira. Tem um monte de gente aí produzindo conteúdo erótico de splashing. Com nudez, sem nudez, mas é aquilo ali, a pessoa tá falando, olha, esse conteúdo é para as pessoas que têm o fetiche com isso aqui. Aí é diferente, é completamente diferente. Pode ser até a mesma cena, o mesmo formato, as mesmas situações, mas é uma outra coisa que foi produzida com o intuito de gerar estação erótica. Então, aí fica diferente. Mas essa discussão, de novo, é uma discussão que envolve várias camadas diferentes. Sim, sim, com certeza. A gente debateu um pouco disso no grupo do Telegram, né? Depois que a gente fez o vídeo sobre Splosh, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de estar ali nas provas, se dá para considerar, não dá para considerar, se seria ético. É um debate que sempre dá pano pra manga, né? Que a gente poderia passar um episódio inteiro conversando sobre, trazendo vários pontos de vista e tal. A Mora perguntou se a banheira do Gugu entra como splash. Eu acho que ela entra mais como wet, né? Que é molhado e, né? Do wet and messy, né? Do sim. Mas, por exemplo, tem gente que assim, eu não quero me sujar. Dá pra você fazer uma cena de splash com shampoo, por exemplo. Entendeu? E aí pronto, tá tudo limpo. Exatamente, espuma, entendeu? Vamos fazer aqui um splash com condicionador. Não sei, você compra lá um condicionador barato, deixa. Aliás, informação, ovo hidrata o cabelo, tá? Então é só proteína, aí, né? Exatamente, hidrata. E assim, aí também outros cuidados, né? Por exemplo, se você não tá com esse negócio de querer fazer a pessoa sentir dor e você quer brincar com o ovo, dá uma batidinha no ovo, que ele quebra fácil. Então você pega uma colher e bate assim, só pra quebrar a primeira casca, e depois ele quebra tranquilamente. Porque o ovo é difícil de quebrar. E se você bater na cabeça da pessoa sem fazer isso antes, vai doer. E às vezes não é o seu intuito. Agora, se for, aí, bom, é só negociação com a pessoa, adulto consentindo, você segue a sua intuição, né? Segue os combinados que você tem com a pessoa. Nossa, você falando de shampoo e condicionador, eu pensei, né? Você já falou da questão do óleo corporal e tal.
E também hidratante, né? Pegar um hidratante barato, assim, usar litros de hidratante barato. Pô, Sim, você vai sair hidratada e né? Se ainda vai participar da divertiu. brincadeira ali, se É, divertir. A coisa do exatamente. tipo, se esfregar com essa coisa melecada, lutinha melecade, Sari falou aqui. Bem essa Exatamente, ideia. que tem aquele negócio de luta na lama, luta no gel e tal, né? Aliás, Aham, lama é uma substância que as pessoas usam muito hoje no squash, tá? aham. Até porque eu acho que lama é barato, você não precisa achar uma Sim. poça de lama, né? E não envolve a questão do desperdício, às vezes as pessoas, né, elas falam que você está desperdiçando comida, e então eu acho que existe também essa barreira que faz sentido, né? Mas eu acho que quando a gente fala sobre fetiches é um espaço de transgressão. Quando você era criança, sua mãe falava pra você não brincar com comida, e agora você é um adulto e você pode brincar com a sua comida. Então, assim, Sim. de novo, tem tantas coisas que as pessoas usam, de doces e salgados, e de molhados, e de melequentos, e de, sabe? Às vezes mistura tudo isso, sabe? Então, assim, tem muitas possibilidades. E quando você falou daquele episódio recente sobre punishment, eu acho que tem muito splashing que é punishment. Sim, tem Sim. muita coisa. E até falei no grupo que, assim, você pode dar um prêmio à punição ao mesmo tempo com splash. Ah. Por exemplo, assim, a pessoa gosta muito de bolo. Tudo bem, eu vou dar um bolo inteiro para ela comer, mas ela vai ter que comer sem usar a mão. Então é um prêmio, você pode comer seu bolo inteiro. E a delícia, o bolo que eu comprei pra você, mas você vai ter que comer sem usar a mão. E aí já começa, entendeu? Já entra Aham. uma outra brincadeira ali, de novo. Assim, as possibilidades são inúmeras, tá? Infelizmente, tem pouco material no Brasil, tem pouco Uhum. material em português. Existem espaços, mas é bem reservado, assim, de tipo, difícil de achar às vezes. Hoje em dia, com as coisas tendo sendo indexadas por você consegue achar, mas existe pouco material sobre isso em português, e em inglês já tem bastante coisa, tá? E aí depois eu posso deixar as recomendações ali, a gente tem um grupo no FatLife sobre mestres Uhum. Squashing no Brasil, tem grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp, e tem outros sites também que dá para você pesquisar e ver o que tem por ali, mas a maior parte são sites em inglês, tá? De fato, assim, a gente tem pouca coisa em português. Inclusive o termo, né? Sploshing e One são termos em inglês. A gente, Uhum. infelizmente, não tem um termo específico para fetiche em português. Muito legal você trazer isso, que com certeza as pessoas que encontrarem esse episódio e ouvirem já vão ter um norte, né? Vão poder entrar em contato com Sim, você ou entrar nesses grupos que você mencionou para ir aumentando essa comunidade no Brasil, né? exatamente. Por exemplo, tem o site, eu acho que o site que todo mundo mais acessa do Sploshing chama umd.net, que é Uhum. U de Universidade, M de Maria, D de dado, o Uhum. md.net. Esse site aí tem, ele chama Ultimate Mass Directory, tem tudo lá, de One, de Uhum. Sploshing, de práticas, tem contos, tem fotos, tem vídeo, tem loja, tem sim, uma infinidade de coisas só sobre isso. E lá você vai conhecer pessoas que criam conteúdo, pessoas que criam conteúdo mais amador, pessoa que vende vídeo, pessoa que, né, tem uma coleção enorme, aí tem OnlyFans, e aí tem, sabe, aí você começa a ver que aquilo ali existe um monte de gente por trás daquelas coisas, né, que a gente às vezes acha que nem é um fetiche. Legal, todo um universo que se abriu aqui, né? Gostei que você trouxe muitas possibilidades, muitas informações, onde pesquisar mais também. Sim, E e é espero isso, que. assim, é muito criativo, tá? Você pode Uhum, fazer coisas diferentes. Ah, eu quero humilhação e degradação hard com isso aqui, entendeu? De uhum, novo, conversa com a sua parceria, né? Entra ali no acordo e vê o que vocês podem fazer, se a pessoa está interessada. E aí, outra coisa que eu queria falar é que, assim, o tesão do splashing, ele tem coisas diferentes. Por exemplo, o meu, humilhação e degradação é o que me dá mais tesão. Mas eu vi um outro colega no Fight Life falando assim, o que me dá tesão é a transformação da pessoa numa massa de, sei lá, coisas, entendeu? E aquela transformação para mim é o que me pega. Outra vez eu falo assim, não, para mim é jogo de textura, para mim é tudo isso, sabe? Então, assim, as possibilidades que você tem de abrir brincadeiras com o esporte, ela é muito grande, é muito variada, entendeu? sim. O pessoal foi lembrando de coisa, né? Ah, fazer lutinha melecado. Tem mais de uma festa que tem
luta com lubrificante, luta com óleo, né? Essa brincadeira de lutinha, realmente dá pra perpassar várias práticas, assim, Sim, realmente. e aí é E só. você falando, conforme você foi falando também, minha cabeça foi funcionando, falando, nossa, e se eu fizesse isso? E aí seguisse dominando, fazendo tal coisa? Alô, Tipo, dá pra triplex. brincar muito. É muito rico, é muita possibilidade. Sim, o sol que eu recomendo é, de novo, são esses certos cuidados, sabe? Do tipo, se a pessoa tem alergia, coisas doces em vulvas, né? Tem que tomar cuidado, tem que verificar também, assim, existem coisas que eu acho que são problemáticas de você usar, por exemplo, eu vi esses tempos atrás, uma pessoa fazendo cena com óleo de motor. Eu fiquei muito em dúvida se aquilo ali era saudável, entendeu? Aí, assim, Gente. eu acho que não é, mas eu não sou médico, eu não sei, eu teria que pesquisar. Não é algo que eu usaria, mas, enfim, tem gente que faz isso, entendeu? E hoje em dia a lama tá muito popular, tá? A lama, assim, o pessoal tá. Mas também tem que verificar, né? Que lama é aquela ali e tudo mais. Enfim, Sim. e talvez, sei lá, eu lembro que quando eu morava em Curitiba sempre tinha o trote da Federal quando eles divulgam o resultado, né? Que tem o banho de lama lá. E eu acho que deve ter um monte de petista lá assistindo, sabe? Mas, enfim, de novo, tem questões talvez um pouco éticas. Sim, total. Nossa, adorei. Adorei saber mais. Muitas possibilidades realmente dentro do Splashing e do Emo. Tem Eu algum acho legal que último. vocês estão falando sobre isso também, sabe? Eu acho Uhum. importante isso, porque é um fetiche que é meio esquecido ali, sabe? Porque, de novo, muita gente Sim. vê como fetiche. Então, com vocês falando, a fetista falando, foi muito legal. Aliás, a fetista, quando eu falei de One pra ela falou assim, mas qual a diferença de One e Food Play? Uhum. O Food Play é basicamente você brincar com comida, entendeu? Se você, sei lá, pegar um pepino e enfiar em algum lugar, é Food Play. Aquele negócio de sushi humano é food play, sabe? Mas não é splashing. São outras coisas que, assim, pode virar um splashing, mas não necessariamente vai. Então, food Sim. play e splashing, elas não são a mesma coisa, apesar de ter intersecções, né? Semelhanças. É. O Splashing vai muito perpassar o contato e o sensorial, né? Food É. plates, você pode O usar comida cheiro de várias também. formas. O cheiro, você pode brincar com isso também, entendeu? Uhum. Então, assim, Sim, total. muitas possibilidades. A Mona falou, achei bem legal o tema e diverso. Eu lembrei daquelas velas que derrete e vira óleo corporal que lambuza bastante. Ou seja, mais uma prática que se mistura com muitas outras, sim. Muito Sim, massa. A Ari exatamente. disse muito massa, fiquei até com vontade de explorar mais. Sol disse, nossa embaixadora oficial BR do Splash One. É isso, Melissa, você tá espalhando a É, palavra, entendeu? As pessoas eu vão espero que conhecer Splashing, Eu vão espero que muita gente referência. conheça e que Aham. inclua nas suas práticas. Como eu falei, tem muito espaço para um montão de coisa diferente, divertida, lúdica, sexual. Então, assim, muitas coisas para a gente explorar e falar e fazer. E, de novo, o splash pode atravessar quase qualquer prática que você quiser, entendeu? Então, assim, usem, abusem e procurem pessoas que praticar, pessoas para conversar. Eu estou ali no grupo de contatos, quem quiser trocar uma ideia ali sobre isso, pode me chamar ali e a gente conversa sempre sobre qualquer coisa. E se quiserem, de novo, as referências, eu passo lá no chat também e aí a gente vai trocando. Sim, eu vou te pedir também certinho para colocar na descrição do episódio. E é isso, espalhar a palavra, trazer mais pessoas para a comunidade do Splashing. E vou te falar que já tive ideias aqui durante. Quando eu editar, vou ter ideias também. Vou encontrar formas de explorar algumas coisas, porque realmente Sim, tem sim. muitas possibilidades legais. E se usar a sua criatividade, você consegue chegar muito mais longe, assim, porque, de novo, você vai descobrindo que dá pra fazer N coisas, assim, no mesmo campo do fetiche, desse fetiche, né? Sim, total. Então, gente, adorei esse episódio. No final deu pra gente falar bastante das 4 práticas. A princípio a gente tava com 6 práticas inscritas e 2 pessoas não puderam participar. Mas acho que no final foi bom que 4 práticas deu pra gente abranger bem cada uma delas, falar bem sobre cada uma delas, conhecer esses universos aí de cada um de vocês. Muito obrigada por compartilharem com a gente. Acho que vai ficar um episódio bem legal, a galera vai gostar. E aí também tem, né, referências de praticantes aí dessas 4 práticas. E eu quero saber se vocês têm aí algum último conselho, dica, algum último recado para deixar para quem está ouvindo. Eu queria dizer que às vezes a gente pode não gostar de uma prática porque talvez o parceiro ou a parceira que está com a gente não dá química, sabe? Não dá um match.
Mas às vezes você tem outra pessoa que aquela prática assim faz blum, né? Então eu acho que às vezes vale a pena. Você pode achar que você não gosta, mas tenta com outra pessoa, outro dia, de repente, e você pode ter uma surpresa. Sim, total. Eu acho que essa é uma ótima dica pra tudo, né? Para as práticas e diversas outras coisas que você experimenta que às vezes, sei lá, dá mais uma chance, sabe? Tipo, eu fiz e eu odiei. Você pode ter odiado por tantos motivos, além só da prática, né? Às vezes você odiou porque era aquela pessoa, porque no dia você não tava legal, porque o contexto que vocês inseriram não fez sentido. E acho que vale muito a pena dar o tempo aí, né? Respirar e tentar pelo menos uma segunda vez, né? Com uma pessoa diferente, talvez, ver se aí de repente rola e você acha mais interessante do que você achou de primeira, né? Eu lembrei de uma coisa, o Sploshing tá naquele livro Sem Fetiches do André Medeiros, tá? Que foi lançado Sei. aí, acho que faz 1 ano, 2 anos atrás, ele tá lá. E se vocês procurarem direitinho, ele postou vários vídeos de Sploshing que são bem legais, com pessoas bem diversas e tudo mais. Então, assim, se vocês procurarem André Medeiros, Sem Fetiches Sploshing, vocês vão achar coisas que ele postou que muita gente gostou bastante, então fica essa dica aí também. Sim, beleza, vou deixar o nome certinho aí embaixo. E é isso mesmo, né? Véspera diz dar uma segunda chance. Mona disse, na dúvida se gosta ou não, testa. Acho que é isso mesmo, né? Porque, gente, a gente acontece tanto também, né? Da gente cuspir pra cima e cair na testa, não custa nada esperar passar um período e ver. Será que eu realmente não gosto desse negócio? Deixa eu dar mais uma chance, né? E às vezes é como a Mariana falou mesmo, assim, às vezes funciona com a pessoa, mas com a outra não, entendeu? E Sim. isso é super normal de acontecer. Tipo, eu adoro essa prática com essa pessoa, mas com a outra pessoa não funcionou, acontece. Não rola, né? Às vezes não flui com uma pessoa específica. Acontece. E bom, gente, já estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Muito obrigada a todo mundo que participou, que ouviu, que esteve aqui conosco. E com o fim da nossa sessão, chegou o momento do Aftercare. Qual que vai ser o Aftercare de vocês? Ari? O meu vai ser fazer um chazinho pra terminar o final de semana farmando Pokémon em Pocópia. Eu tô viciado nesse jogo. Boa, boa. Morena? Minha aftercare vai ser banho de folhas, tô precisando fazer uma limpeza corporal aqui. Boa, muito bom. Dolly? Denguinho do papai e LOLzinho. Oh, denguinho do papai e o quê? Qual que foi a outra palavra? LOLzinho, League of Legends. League of Legends. Ah, tá. Já, gente, eu sou uma nerd péssima pra videogame, jogos, RPG. Aí eu eu sou do MOBA. Melissa? Tirar a make. E gatinhos, que eu tenho a minha companheira, minha namorada está aqui hoje. Ela trouxe os gatinhos por passar o final de semana aqui na minha casa. E agora eles vão voltar para onde eles moram de fato, na casa dela. Eles passaram o final de semana aqui, fizeram bastante bagunça e agora vão voltar para casa. Nós tivemos muitas participações felinas, né, nesse episódio. Eles não apareceram aqui na câmera, infelizmente, mas assim, porque eu acho que a mãe deles fez o favor de colocar eles no quarto para eles não causarem muito na gravação. Sim, mas teve gato boicotando gravação, teve gato passando na tela. Eu vou ver o meu parceiro, que a gente tava há uma semana separado, que ele tava no interior, e aí ele voltou hoje e ainda não conseguimos matar a saudade devidamente, então a gente vai ficar bem de chameguinho e pedir alguma comidinha gostosa e assistir alguma coisinha na TV. E vai ser isso, bem gostosinho, pra aproveitar esse friozinho de hoje, né? Que hoje o negócio esfriou mesmo. E é isso, gente. Bom aftercare pra vocês todos e até a próxima. Tchau. Tchau. A voz que você ouviu no início do episódio é minha. Sou Lui Castanho, pronomes ele dele, sou transmasculino, switcher, moro em São Paulo, @Lui Castanho no Instagram. E você também pode aparecer no próximo episódio do Chicotadas. Para saber mais, acesse apoia-se/chicotadas. Bom aftercare. Bom, Needle Play, né? O que dizer? Ai, quando você ri, dá um pouquinho de barulho de ar. Tá bom, vou mas tomar acho cuidado. Que não tem muito o que fazer, porque o microfone já tá na altura boa, no lugar bom. Acho que é isso, eu abaixo o volume na hora de editar. Eu vou tentar puxar um pouco mais pra cá, vamos ver se melhora. Tá. Ela pode achar, sei lá, nojento. Travou, né? pra vocês? Mas talvez também eu acho que tenho receio de experimentar uma coisa que é tão
diferente, né? Uhum. Sim. A gente perdeu um pouquinho do que você falou, Morena. Desliga e liga sua câmera de novo pra ver se... Será que ela caiu? Talvez ela tenha caído. Vamos ver se a gravação vai parar por ela ter caído. Eita! Eita, acho que caiu geral mesmo. Caiu geral. Meu Deus do céu, eu não tô ouvindo nada. Ai, nossa! Desculpa, meu microfone tava desligado. 99% sobre isso, assim. Então, tipo, não é a Sol, mesma coisa Sol. que Sua cadeira faz barulho. Desculpa. Uhum. Parei. Inclusive, deixa eu já falar pros dois. A sua cadeira faz barulho e a cadeira da Melissa tava fazendo barulho também quando ela tava falando. Então tem que lembrar de não ficar mexendo demais quando vai falar se a cadeira faz barulho. Tá, pode retomar do início.